Olá, espero que estejam todos bem, com saúde, com disposição, com alegria no coração, porque somos filhos de Deus. E é disso que fala também o lema da semana, uma palavra de Gálatas 4, versículo 6. Para mostrar que vocês são filhos, Deus enviou o seu Espírito, o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama, Abba, Pai. Quero inicialmente, mais uma vez, agradecer por todos que estão contribuindo, apesar da dificuldade, talvez, de se locomover. Alguns conseguem fazer pelo banco, pelo Internet Bank, outros têm que se deslocar, principalmente lá em Barituba, mas podem deixar lá com o seu Valdemar, o Russinho. Muito obrigado, que vocês não esqueceram da comunidade. Queremos cantar o hino de número 385, A Ti, Senhor, elevo a minha alma. A Ti, Senhor, elevo a minha alma. A Ti, Senhor, elevo a minha alma. Ó meu Deus, em Ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em Ti, Senhor, me refugio. Faz-me, Senhor, andar nos Teus caminhos. Faz-me, Senhor, andar nos Teus caminhos. Ó meu Deus, em Ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em Ti, Senhor, me refugio. A Ti, Senhor, elevo a minha alma. O Senhor é Deus, é Filho, é Espírito Santo. E é em seu nome que queremos celebrar, cada um na sua casa, mas reunidos em torno da mesma palavra, a palavra do nosso Deus e Pai Celestial. No capítulo 17 do profeta Jeremias, nós lemos, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos. Convido agora para nos aquietarmos, para orar com palavras do Salmo 139, versículos 23 e 24. Com essa oração, você e eu, nós convidamos o Senhor para entrar, iluminar, purificar e aquecer o nosso coração, tal como os raios do sol numa manhã de inverno, que nos aquecem quando a eles nos expomos, assim também queremos nos expor ao raio-x de Deus. Venha comigo, queremos orar. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. O Senhor, o nosso Deus, sonda nossos corações e prova os nossos pensamentos. E com isso também providencia cura e salvação. Oremos por isso com palavras do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 14. Cura-me, Senhor, e serei curado, salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor.
Exaltemos ao Senhor, cantando glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, paz entre nós, paz entre nós. E assim, nada mais tendo a esconder ao Senhor, limpos e purificados por dentro, curados do nosso mal, queremos nos dispor a ouvir o Evangelho. Aclamemos o Evangelho cantando aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Ouçamos a leitura do Evangelho conforme Lucas capítulo 19, os versículos de 1 a 10. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque ele era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar em sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E, se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que está perdido. O amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Faço a leitura da Epístola 1 João, capítulo 1, versículo 5, até capítulo 2, versículo 6. A mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Se dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessamos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos Deus de mentiroso e a sua mensagem, a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. E por meio do próprio Jesus Cristo é que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Se obedecemos aos mandamentos de Deus, então temos certeza de que o conhecemos.
Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e não há verdade nele. Porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o coração. É assim que podemos ter certeza de que estamos vivendo unidos com Deus. Quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. Até aqui a palavra de Deus. Nós estamos agora em pleno inverno já, e como é gostoso, depois de uma noite fria, de manhã cedo a gente pegar um pouco dos raios do sol que nos aquecem. E o sol, ele nos concede 3 presentes, 3 dádivas. Além do calor, também a luz e a energia. Isso é muito parecido com a Trindade, como já falamos em outros momentos. Também Deus é um Deus só, mas se revela de 3 maneiras diferentes. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um nos concedendo uma dádiva especial, cada um do seu jeito. E Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo vivem em perfeita unidade, vivem numa comunhão inimaginável, perfeita. E comunhão é tudo o que Deus também deseja de você e de mim. Comunhão, ter coisas em comum. Por exemplo, a mesma fé, os mesmos interesses, amizade em comum, o culto comunitário. Mesmo que vocês estejam em casa, estamos espalhados fisicamente, mas estamos unidos em torno da mesma palavra de Deus. Partilhar um almoço, um café, no momento só possível em família, mas é importante a família reunir em torno da mesa. Enfim, comunhão, conviver, ter coisas em comum, como diz lá em Atos 2,44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Daí vem a palavra comunidade. Em comum, comunidade. Ter coisas e interesses em comum com Deus e com nossos semelhantes. Comunhão. Mas isso só é possível quando e enquanto andamos na luz de Deus. É a mesma coisa que andar no amor de Deus. A luz de Deus, como eu disse, é como o sol. Ela ilumina, mas o sol também aquece e purifica. No entanto, para receber esses presentes é preciso sair de dentro de casa, ir lá fora e se expor, se mostrar para o sol. Assim a luz de Deus ilumina, mostra, revela o pecado, traz o pecado à luz. Então a luz de Deus e seu amor vem para nós como o sol, claro, brilhante, revelador, mas também quentinho, envolvente, como numa manhã de inverno, e nos reanima através da graça, do perdão e da presença do próprio Deus. E a luz de Deus nos aquece, fornece energia e cura. Os médicos recomendam agora, nesse tempo de Covid, tomar sol para ter vitamina D. Em terceiro lugar, a luz de Deus purifica e cura. Quando chego em casa, com minha máscara, quando tem sol, imediatamente penduro no sol. Purifica.
Tem um ditado alemão que diz assim: onde não entra o sol, lá vem o médico. Antigamente, a única cura para a tuberculose era que a pessoa ficasse horas e horas no sol. O sol tem poder de curar, além de purificar. Então, Deus é luz, ilumina nossos caminhos interiores, nossos caminhos do coração. É como o raio-x. E vocês sabem que eu já tenho citado muitas vezes o Salmo 123, Salmo 139. No final diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Na luz e no amor, o pecado não é reprimido, não é escondido, não é camuflado, mas reconhecido, confessado e por Deus perdoado e apagado. Caminhar na luz, na verdade, no amor, possibilita ter comunhão com Deus. E a comunhão que Deus nos presenteia cria comunhão com os outros. Com nossa reconciliação com Deus, fazendo as pazes com Deus, o pecado que destrói a comunhão foi afastado. Existe uma diferença entre pecado e pecados. O pecado e os pecados. O pecado só é afastado uma vez na nossa vida, uma vez por todas. É quando nós rendemos nossa vida ao Senhor Jesus. Por isso Jesus diz para o apóstolo Pedro: quem tomou banho só precisa ainda deixar lavar os pés. Ele está totalmente limpo pela palavra de Deus. E vocês já estão limpos, mas não todos. Judas não tinha se rendido a Deus, não permitiu ser lavado pelo sangue de Cristo, tomar o banho de purificação pelo sangue de Cristo. É um erro entender o pecado como pecado pontual. Um pecado aqui, outro pecado lá. Outro erro é achar que o pecado é estéril, que o pecado é inofensivo. Gente, o pecado em nossa vida é muito pior do que veneno de cascavel, porque mata mesmo. Pecado é perdição, não é apenas imoralidade. Quando não somos lavados pelo sangue de Cristo, nós nos tornamos imorais. E perdição acontece quando voltamos as costas a Deus e nos separamos dele. E isso, diz a Bíblia, em si é o pecado. No alemão, pecado tem sua origem na palavra Sund. E Sund significa abismo. E é isso que acontece. O pecado cria um abismo, um imenso abismo entre Deus e nós. Por isso, o viver na luz requer, exige que o pecado seja reconhecido e confessado. É o pecado que cria esse abismo entre Deus e nós. Quem não reconhece o pecado, tal como os falsos profetas, dos quais fala a primeira carta de João, quem não reconhece, mas diz que não tem pecado, faz Deus de mentiroso e nega que Deus perdoa pecados. A base da comunhão verdadeira com Deus e o próximo não é a ausência de pecado dos cristãos, mas é o perdão dos pecados por meio de Jesus Cristo. Ou seja, o problema não é o pecado em si. O pecado tem solução. O problema é quando não o admitimos. A solução qual é?
tem um exemplo na geografia. O Monte Everest, quanto tem? Lá em torno de 8.000 metros de altura. Mas no mar existe a Fossa de Emden, que tem 11.000 metros. E tem uma palavra que diz: o pecado, ele é afundado no mar do amor de Deus. Então é como se Deus pegasse, mesmo que o meu pecado fosse do tamanho do Monte Everest, pegasse tudo isso e joga lá dentro do mar, na Fossa de Emden, e as águas do amor de Deus cobrem, escondem tudo, e Deus esquece que você pecou. Por isso, a fé. A fé crê que Deus é misericordioso, que Deus é bondoso, que Deus é um Deus perdoador. E o amor, diz o apóstolo João, expulsa o medo. Também o medo de confessar os pecados, de reconhecê-los. E quem se expõe à luz de Deus, experimenta também o seu calor, o amor, o perdão, a graça, o consolo de Deus. Esse que assim procede pode amar a Deus e chamá-lo de meu Pai, meu Abba, como ouvimos no versículo inicial do nosso culto. Louvado seja Deus. Quero lembrar, finalizando, primeiro, da necessidade que você e eu temos de andar na luz de Deus. Em segundo lugar, o que Deus espera de você e de mim é que a gente não se esconda, mas que deixemos a luz de Deus nos iluminar, nos aquecer e nos purificar. Por isso, Salmo 139, você e eu precisamos saber de cor, sempre de novo, orar. Eu oro periodicamente esse salmo e peço que Deus me ilumine por dentro como um raio-x e não só revele o que está mal, mas também traga cura, assim como o sol traz cura para muitas doenças. Deus os abençoe. Amém. Convido para entoarmos o hino de número 463, Caminhamos pela Luz de Deus. Caminhamos pela luz de Deus, 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 caminhamos, caminhamos, oh, caminhamos pela luz de Deus, caminhamos, caminhamos, oh, caminhamos pela luz de Deus, 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 caminhamos, caminhamos, oh, caminhamos pela luz de Deus, caminhamos, caminhamos, oh, caminhamos pela luz de Deus. Convido agora para uma palavra de oração. Santo Deus, obrigado por tua palavra e obrigado pelo Espírito Santo que tu enviaste aos nossos corações e que nos ajuda a entender esta palavra, a amar a tua palavra e entregar as nossas vidas a ti, nos rendermos ao teu amor. Obrigado por seres esse Deus que veio até nós na pessoa de Jesus Cristo. Obrigado por ser esse Deus que é Pai, que criou tudo e que continua cuidando de
cada um de nós. Sejas louvado por Cristo Jesus. Deus Santo, nós também queremos lembrar a situação do nosso mundo. Rogamos por esse tempo de exceção, queiras tu estar especialmente com aqueles que têm responsabilidades no governo, os políticos, lideranças de modo geral, para que saibam tomar decisões com sabedoria, mas também com temor no coração, sabendo que um dia terão que prestar contas ao Deus eterno. Senhor, rogamos por famílias onde existem pessoas doentes, atingidas pelas mais diferentes doenças, enfermidades. Senhor, onde for o caso, queiras estender tua mão e trazer cura total em corpo, alma e espírito. Rogamos, Senhor, por pessoas que perderam entes queridos e às vezes não puderam nem se despedir deles, e essas pessoas tiveram que morrer, partir sozinhas, sem um parente ao seu lado. Rogamos por nossa igreja, por nossos sínodos, pela presidente da igreja, pelo primeiro vice-presidente, pelo segundo vice-presidente. Concede também a eles muita sabedoria para conduzir a igreja nesses tempos difíceis. Rogamos por nossas comunidades, ó Deus, que elas possam continuar fazendo a sua missão de um jeito ou de outro, que os membros também encontrem maneiras de falar do amor de Deus àqueles com os quais convivem, aquelas pessoas com as quais se encontram, aquelas pessoas com as quais têm contatos, mesmo que seja via internet. Senhor, de modo especial, ainda queremos agradecer pela cirurgia da Ana, que foi bem sucedida, que levou bem menos tempo do que tinha sido previsto. Muito obrigado, Senhor, porque acreditamos que ela está bem, namorada do Mateus Cochani Friso. Queremos também agradecer porque Marçal Morini Júnior pôde viver por 24 anos com seus familiares, mas foi chamado para a vida eterna. E rogamos, ó Deus, que tu o recebas em teu amor, e é nosso anseio que ele esteja contigo, que ele esteja bem, que tu o guardes e tu o tenhas em teu amor. Rogamos pela Cristiane, prima do Sérgio Baumgarten, com Covid. Senhor, cuida dela e que ela possa de novo ter sua saúde plenamente restabelecida. E pedimos ainda por seu Egon Braun, pai do pastor sinodal Odair Braun, primeiro vice-presidente da igreja. Senhor, queiras tu estar com o seu Egon nesse tempo difícil, queiras tu estar cuidando dos familiares e confortando e abraçando, derramando tua paz nos corações de todos. Guarda também o pastor sinodal e esposa na viagem de ida e de volta. E tudo mais, Senhor, que nos ocupa e nos preocupa, incluímos na oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queiram receber a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
Amém. Vão nesta paz do Senhor, com esta bênção, e sirvam a Ele com alegria. Amém. Cantemos agora o hino de número 453, Nada te turbe. Nada te turbe, nada te espante, e Deus conhece, nada lhe falta, nada te turbe, nada te espante.